Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí em mais uma oportunidade. Hoje é a nossa lição número 8, a unidade do corpo de Cristo. Para você que está participando a primeira vez, muito obrigado por sua gentileza de estar aí e já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar. Essas aulas ficam aí gravadas e tem os slides que você pode usar na tua EBD. Está em dois formatos, PDF e PowerPoint, para você usar na tua escola bíblica dominical. E também nós damos cursos, treinamentos de curso de bacharel em teologia, médio em teologia, treinamento para professores. Eu deixarei embaixo o meu contato. Se você quiser, só entrar em contato com nós. Amém? Muito bem. Lição número 8, a unidade do corpo de Cristo. Vamos lá? Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, versículo 5. Verdade aplicada. A unidade do corpo de Cristo é dom de Deus, que se tornou possível pela cruz de Cristo e é efetivada pelo Espírito Santo. Nós temos três objetivos aqui: ensinar acerca da unidade do corpo de Cristo, falar sobre as virtudes do cristão, chamado por Deus, e apresentar o fundamento da unidade do corpo de Cristo. Bom, nosso texto de referência se encontra em Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Tá? Por favor, você lê aí, tranquilo, dá um pause no vídeo, se você não está com a Bíblia, mas lê você aí, que eu já vou entrar, né, na introdução. Amém? Bom, na segunda parte da Epístola de Efésios, Paulo expõe como cada membro tem que ser para que a igreja cumpra a sua parte no plano e no propósito de Deus. Então, Paulo vai nos dar uma orientação, tá? Para que como podemos agir, como podemos escolher ser contribuintes melhores, né, com o corpo de Cristo. Né? Cada membro do corpo de Cristo, com certeza, né, tem um objetivo de contribuição. Né? Assim como os membros do teu corpo contribuem para o bem-estar do teu próprio corpo. Né? A tua mão, por exemplo, ela pode pegar colher e colocar na boca, né? Ela contribui, né? Tua boca mastiga, os dentes, né? Todo um processo digestivo. Então, o corpo, ele funciona assim, né? Quando cada parte, né, faz o seu papel nesse corpo, ok? Bom, no primeiro ponto, vamos ver andando de acordo com a vocação, com a chamada. 1.1, rogo-vos. 1.2, andando de acordo com a vocação e depois andando de maneira digna. Bom, andando de acordo com a vocação. Nos primeiros 3 capítulos, o assunto tratado foi aspecto doutrinário. Agora, o apóstolo começa a discorrer acerca da vida prática. Olha só que coisa interessante, né? Já teve uma parte teórica, agora Paulo vai para a prática. E então ele disse assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então Paulo enfatiza isso. Olha só, né? Agora vocês vão agir, vão se movimentar. Nenhum conhecimento se torna real conhecimento se nós não o colocamos em prática. Tá? Os resultados da nossa vida, tá? E temos a teoria, tá? Para que nós tenhamos resultados, entre a teoria e o resultado se encontra uma ponta, que é a ação. Tá? Então, Paulo disse, olha, agora eu quero que vocês andem. Então, quando diz rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, esse rogo-vos não é uma súplica, mas uma exortação, um encorajamento a tomar uma postura diante do que eles são, membros do corpo de Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo.
Eu, Paulo, eu sou. Eu sei quem eu sou. Tá? Eu sou o preso do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, e nós falamos em outras lições atrás, né, que Paulo está dizendo, eu não sou preso dos romanos. Eu não estou aqui sofrendo uma penalidade por causa dos romanos. Não. Eu estou aqui porque eu escolhi servir ao Senhor e o Senhor me trouxe até aqui porque ele tem um propósito. Então, ele está dizendo assim, eu estou vivendo a minha missão. Agora, vocês também andem conforme, como é digno da vossa vocação. Eu tenho um chamado, vocês têm um chamado. Agora, vivam seu chamado. É isso que Paulo está dizendo. Andem como é digno da vocação com que fostes chamados. Cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem um chamado no corpo de Cristo. Cada um Deus nos projetou como partes, cada um é um membro do corpo de Cristo. Então, cada parte deve fazer seu papel. Veja, andando de acordo com a vocação. Quando uma pessoa aceita o convite de participar de uma sociedade, ele está aceitando, escolhendo, se comprometendo em cumprir os princípios dessa sociedade. Você percebe? Tá? Então, se a pessoa, né, diz, tudo bem, eu vou ser parte deste grupo, só que todo grupo, toda sociedade tem seus princípios. Tá? Então, às vezes a pessoa, enquanto todo mundo está assim, né, como no nosso desenho, tem alguém que quer ser diferente, quer agir por conta. Tá? E não vai dar certo. Tá? Então, eu tenho que andar conforme, né, a minha vocação, ou seja, que parte, que membro, né, que parte eu sou no corpo de Cristo, que membro eu sou no corpo de Cristo. Se eu tenho, por exemplo, né, uma função de ser pé, né, eu não posso fazer a função do braço. Ou se eu sou braço direito, eu não posso fazer a função, né, da cabeça. Tá? Você percebe isso? Tá? Então, cada um, tá, numa sociedade, tá, ele deve seguir, né, os princípios. Tá? Quando nós fazemos parte de um corpo, de uma sociedade, de um grupo, tá? Nós estamos escolhendo também se comprometer em cumprir os princípios dessa sociedade, desse grupo. Ok? Então, estamos em Cristo, estamos no corpo chamado igreja. Então, qual é o meu compromisso com esse corpo? Andando de maneira digna. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que fostes chamados. Então, agora vamos deixar mais claro isso aqui. É como se Paulo dissesse, eu sei quem eu sou. E, meu amado irmão, a felicidade consiste em viver a tua missão. A felicidade não consiste em ter cargos, em ter posições em uma sociedade, em um grupo, mas sim em você saber quem você é. Quando você viver a tua missão, então você terá conquistado a felicidade. Então, Paulo disse, eu sou o preço do Senhor. Eu estou vivendo, desfrutando a minha vida. Eu estou na cadeia. Mas a cadeia não é nada para mim de negativo. A cadeia é uma oportunidade para eu escrever essas epístolas que vão ficar por gerações. Então, pense um pouquinho. Atreva-se a ser governado a cada passo pelos motivos divinos, ou seja, pela tua chamada, aplicada a esses motivos divinos aplicados pela graça, e assim experimentando a vocação. Experimente você viver a tua missão de vida, a tua razão de existência. Meu irmão, minha irmã, quem não vive a sua missão é como alguém que vive sonhando e não desperta para viver esse sonho. Então, Paulo disse, rogo-vos, né? Acorda, né? Paulo está nos cutucando, tá? Viva a tua missão. Virtudes produzidas pelo
Espírito Santo. Mansidão, humildade, longanimidade, paciência, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo destaca as virtudes produzidas pelo Espírito Santo e que devem ser cultivadas a fim de que tenhamos êxito em nossa caminhada. Veja, perceba, meu amado irmão, minha irmã, que Deus nos deu, mas eu preciso cultivar. Né? Eu gosto de uma história que diz que Deus nos dá sementes. Né? Deus nos dá sementes. Tá? Então, se Deus me deu, eu preciso cultivar essas sementes. Então, vamos lá. Mansidão. Né? Mansidão e humildade. Veja, mansidão é ter pleno controle sobre seus sentimentos. Agora, sentimentos são resultados das interpretações racionais e cognitivas originárias das emoções sentidas diante de um fator externo. Veja só, mansidão, né, é um sentimento. Só que um sentimento é um resultado das interpretações que eu faço aqui dentro, racional e cognitiva, de todo o processo que acontece aqui, tá? Mas isto tudo, né, nasceu de uma emoção sentida diante de um fator externo. Tá? Existe um fator aqui fora do meu quadro, né, externo, tá, que vem, provoca uma emoção, há um processo de interpretação e o resultado é um sentimento. Tá? Então vamos entender melhor. Veja, a mansidão da raiz grega praotes, propriamente temperado, esse vindo à mistura certa de força e gentileza, né? Ou seja, força e reserva. Evita a aspereza desnecessária, mas sem comprometer ou ser muito lento para usar a força necessária. É muito lindo, né, a mansidão, porque ela se manifesta numa pessoa, tá, como força e gentileza ao mesmo tempo. A pessoa demonstra força de caráter e ao mesmo tempo é gentil. É Jesus. Jesus é exemplo, né, o mais perfeito exemplo que temos de mansidão. Jesus foi manso ao expulsar os salteadores do templo. Ele tem inteligência emocional. Jesus, ele sabe agir com força e com gentileza. Ou seja, ele sabe agir da forma certa, com as pessoas certas, na medida certa e no tempo certo. Você percebe? Tá? Então, ter a mansidão é isso. Tá? É você ter a verdadeira inteligência emocional. Tá? E isso é provocado pelo Espírito Santo. Agora, vamos explicar mais um pouquinho. Quando nós estamos querendo mostrar para você o sentimento. Tá? Veja, o fator externo, por exemplo, aqui é o leão. Né? Tá? Quando você vê o leão, né, vai provocar uma emoção. Tá? Pode ser, né, uma emoção do medo. Tá? Assim, que mexe aqui dentro. Né? Vê o leão, mexeu. Essa emoção que vem aqui, tá? Que eu percebo aqui, né? Conforme os dados que eu tenho de leão, né? O que é um leão para mim aqui, tá? Cognitivamente, é processado e gera uma interpretação que vai ser um sentimento. Pode ser de insegurança, pode não, mas pode ser também. Veja, então eu vejo o leão, tenho uma emoção do medo, tá? A minha química, né? Os meus fatores biológicos, tá? Cognitivos, eles geram um processo e interpreta isso como um sentimento de insegurança. Alguém pode interpretar isso como insegurança, mas agora veja que às vezes não. Aqui nós temos o fator externo, é a leoa, e gera uma emoção. Que emoção é essa? É a emoção do medo. Mas tá, esse medo, quando interpretado por esse jovem, né, que acabou salvando essa leoa em uma circunstância, né, tem um sentimento de adrenalina para avançar.
Tá vendo? É um sentimento de apreço, é um sentimento de amor por esta leoa. Tá? Então, é interessante quando nós entendemos isso. Tá? O fator externo não é determinante. Tá? O fator externo aqui vem, né, gera uma emoção, eu interpreto a emoção e gera um sentimento. Tá? O sentimento, né, é o resultado da interpretação que eu estou dando ao fator externo, ok? Eu achei muito lindo essa imagem, né? Como essa leoa, né? Esse animal todo poderoso, né? Tem prazer, né? Em abraçar o ser humano que o salvou. Bom, humildade pode ser definida como completa ausência de orgulho e ter uma estimativa, uma interpretação justa de si mesmo. Tá? Olha, eu quero que você entenda bem essa questão, tá? Que nós estamos colocando de sentimentos, né? Porque os frutos do Espírito Santo são uma ótima interpretação de sentimentos inteligentes. Tá? Então, quando tem um fator externo, se eu deixar que o Espírito Santo me ajude a interpretar esses fatores externos, eu vou ter aqui sentimentos inteligentes. Tá? Você pode gerar esses frutos com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá capacidade, tá, para nós olharmos para os fatores externos que vêm e nos gerar uma interpretação. Tá? E essa interpretação, justamente, é o que muitas pessoas chamam de inteligência emocional. Longanimidade, de longo ânimo, é a atitude de tolerar o desconforto sem nunca revidar. Eu achei muito lindo isso. No o testamento grego do expositor, que é um material de grego, né? Ele diz assim, o termo macrotomia, né, significa resistência ou constância na presença de doenças e problemas. Tá? E como aqui, né, a abnegação da vingança na presença, né, da injustiça. Tá? Ou seja, a pessoa tem capacidade, tem poder, né, de vingar-se, mas não faz, porque ele é longânimo. Tá? Ele tem capacidade de resistir, tá? De se manter constante. Agora perceba, os fatores externos, tá? Os fatores que estão aqui fora, não geram nele um sentimento, tá, que ele desestrutura. Não. Tá? Ele sabe interpretar esses fatores externos e ele tem um sentimento de longanimidade. Ele interpreta assim. Tá? A pessoa que é dominada pelo Espírito Santo, ele olha para seu ofensor e interpreta de forma positiva. Como assim de forma positiva? Né? Quando uma pessoa que está dominada pelo Espírito Santo olha para seu ofensor, a pessoa tem dor dessa pessoa. Porque aquela pessoa que está tentando ferir ele, está demonstrando que ela está ferida. Porque nenhuma pessoa, né, vai ferir o outro se ela não estiver ferida. Entende isso? Tá? A unidade do espírito pelo vínculo da paz. A unidade espiritual é um pré-requisito indispensável para promover a saúde e a felicidade da igreja, para adiantar a causa das missões e para alcançar a vitória sobre Satanás e seus aliados. Interessante, nós ainda vamos chegar nesse ponto, mas de Efésios 6, mas você vai perceber, tá, em toda a epístola de Paulo, né, aos Efésios, tá, que ele não fala em batalha espiritual sem que tudo esteja em união. Dá uma olhadinha geral assim para tu perceber, tá? Que ele vai tratar da unidade antes de chegar, né, na batalha espiritual, ou seja, a unidade do espírito pelo vínculo da paz, né? É como se fosse uma cadeia, como se fosse uma coluna vertebral, tem que estar em perfeita condição, unidade. Então nós temos três bases da unidade do corpo de Cristo: um só corpo e um só espírito,
uma só esperança e um só Senhor, uma só fé e um só Deus e Pai de todos. A unidade da igreja está fundamentada na ação das três pessoas da Santíssima Trindade. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. O corpo único do qual Paulo se refere aqui é certamente a igreja composta por judeus e gentios. E durante a epístola fala de vários tipos de unidade, tá? Eu disse assim, presta atenção nisso, tá? Ele vai falar, por exemplo, da unidade de Deus e o homem. Ele vai falar da unidade de judeus e gentios. Ele vai falar da unidade de marido e mulher. Depois vai falar de patrão e os seus servos, tá? E ele vai uma sequência de fatores, tá? De unidade. Tá? E aí ele coloca que apesar das variedades de membros, somos um só corpo, com um só Espírito, que é o Espírito Santo. Veja, em um corpo, né, de uma pessoa natural, no teu corpo, se das tuas células, tá, uma parte do teu corpo, entrar em atrito com a outra parte, tá? Entrar em conflito com outra parte do teu próprio corpo, vai gerar doenças. O câncer, né? O que é o câncer? O câncer é nada mais que uma célula rebelde, tá? Uma célula que ela não quer agir, né? Conforme os princípios daquele corpo. Ela quer ter sua ação própria, sua liberdade própria, sua forma própria de agir. Isso gera um câncer. Então, se eu sou um membro do corpo de Cristo, né, eu devo aprender a trabalhar em unidade. Afinal de contas, né, nós somos um sistema. Quando é um sistema, se uma parte trava, tudo trava. Ok? Então, vamos pensar, apesar de variedade de membros, somos um só corpo. Um só Senhor. O apóstolo se refere à esperança para a qual fomos chamados, diz assim, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Bom, é interessante aqui, porque diz que fomos chamados, né? Então Deus nos chamou, nos vocacionou, né? É uma vocação externa, tá? Ou seja, a princípio a vocação vem do lado de fora, né? Vem mediante o Evangelho. Tá? Nós ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo aplica, né, esse Evangelho em nós, gerando uma vocação interna. Isto é, um desejo interno que nos impulsiona a fazer, tá, o que Deus quer que façamos. Né? A esperança é fundamentada em suas promessas. Tá? É muito interessante, tá? Se você olhar Filipenses, tá? Eu vou procurar aqui rapidinho, né? Filipenses capítulo 3, tá? Versículo 14, né? É interessante quando nós percebemos, disse assim, Paulo, tá? Filipenses 3,14, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio com vocação celestial em Cristo Jesus, né? Ou noutra tradução, diz, eu prossigo para o alvo, né? Em direção, né, aquilo para o qual fui chamado por Deus. Tá? Então, Paulo disse, dentro de mim tem uma força que me impulsiona. Tá? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Tá? Eu sei que Deus me chamou, tem uma chama que me impulsiona. Tá? E veja que Paulo está na cadeia. Paulo disse assim, nada me segura, porque eu estou vivendo motivado aqui por algo interno. Fatores externos não me seguram quando eu tenho um motivador como fator interno. Tá? Então, Paulo aqui nos faz entender isso. Agora ele diz assim, a esperança, né, é uma só esperança da vossa vocação. Quando nós temos esperança, né, em fatores naturais, há riscos de decepções. Mas aqui está falando de uma esperança da vossa vocação, ou seja, fundamentado nas promessas de Deus.
Agora, quando eu vejo, né, essa fundamentação, né, lembramos, né, que havia uma esperança messiânica, né, dentro de todo o contexto da revelação bíblica, né, viria um que pisaria a cabeça da serpente, e Jesus veio. Jesus morreu e ressuscitou, conforme as Escrituras. Então, a nossa esperança é viva. Tá? Cristo, esperança de glória. Tá? Então, a nossa esperança, tá? Ela tem um fundamento firme. Nós sabemos que Deus não mente. Ele cumpre sempre as suas promessas, ok? Por isso, nós temos uma esperança firme, tá? Segura. Uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Paulo se refere à fé que diz respeito ao que cremos. Fé aqui diz respeito ao corpo de doutrinas. Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Aqui é importante isso, tá? Quando nós lemos muitas palavras na Bíblia, tá? E nós temos que entender que cada palavra, tá? Ela não tem vida própria, né? Nenhuma palavra tem vida própria. Uma palavra só significa aquilo que significa dentro do seu contexto, tá? Isso é importantíssimo. Então, quando diz aqui uma só fé, não se refere aqui à fé de salvação. Aqui se refere a conjunto de doutrinas bíblicas. Veja o que Gálatas 1:23 diz assim: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé, ou seja, a crença, né? O conjunto de doutrinas, tá? Que antes ele destruía, né? Ele se refere a Paulo, né? Paulo antes era perseguidor dos cristãos, agora ele está pregando esse corpo de crenças do cristianismo, tá? Agora, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Olha que coisa linda aqui. Aqui nós temos uma trilogia, né? Veja, diz assim, Deus é Pai de todos, né? Agora, como Pai de todos, ele tem uma tríplice relação com todos. Como é a relação de Deus com todos, né? Primeiro, né? Ele é sobre todos, tá? Ou seja, ele é Senhor. Ele é Senhor de todos, de judeus, de gentios, de todos os que aceitam ele. Tá? Quando aceitamos o Senhor, tá? Aceitamos Jesus, estamos aceitando como Senhor, já somos servos. Ele é sobre todos. Só que também ele é Pai, né? Ele é por todos, tá? Ele sempre está a nos cuidar, sempre está a nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos, tá? Ele é por todos. E uma coisa muito íntima aqui, em todos, tá? Ou seja, o Pai, ele habita aqui, né? Ele está aqui, ó, tá? No teu peito, tá? No teu ser, tá? O Pai em todos. Permita que o Pai te console, permita que o Pai te cure por dentro, tá? Porque o Espírito de Deus que habita em você é o Espírito do Pai, é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Amém? Muito bem, meus amados. Sim, mais um detalhe aqui, tá? O Pai de todos, aqui explicando mais um pouquinho, tá? Como o Pai, ele é sobre todos, porque ele exerce domínio sobre todos. Não obstante, ele também é por todos, porque ele nos abençoa por meio de Cristo, nosso mediador. E ele está em todos, porque ele nos atrai, né? Para a intimidade do seu coração no Espírito. Amém? O Espírito Santo está aqui, justamente para manifestar a presença do Pai. Então, deixa ele, tá? Deixa ele manifestar, convida ele, ao Espírito Santo, a manifestar-se em tua vida. Deus nos abençoe. Nós chegamos ao final, ensinamos acerca da unidade do corpo de Cristo, falamos sobre as virtudes do cristão, chamado por Deus, e apresentamos o fundamento da unidade do corpo de Cristo. Muito obrigado, meu irmão,
irmã, Deus vos abençoe. Mais uma vez, convido a você a deixar seu like, sua curtida, tá? Compartilhe, tá? Deixe seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ligue o sininho para você receber a notificação dos novos lançamentos das nossas lições. Deus vos abençoe. Uma boa EBD eu desejo para todos vocês. A paz do Senhor Jesus.